Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Este é um vídeo rápido pelo qual responderei as 5 perguntas sobre as 70 semanas de Daniel, respondidas pelo próprio texto bíblico. Eu peço que você, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 25. Peço também que você, por gentileza, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo e se ainda não estiver inscrito, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Vamos lá! 5 perguntas sobre as 70 semanas de Daniel. Esse não é ainda o vídeo que vocês estão me pedindo para fazer, um vídeo explicativo, detalhado sobre as 70 semanas de Daniel, mas eu acredito que ele já ajudará aqueles que têm alguma dificuldade em interpretar esta passagem tão importante no plano escatológico. 5 perguntas sobre as 70 semanas de Daniel. A primeira pergunta que eu quero responder, mantenha aí a sua Bíblia aberta em Daniel 9, 24 a 27, é: a quem estas 70 semanas de Daniel, a quem elas se destinam? O versículo 24 é muito claro. Está escrito que 70 semanas estão determinadas. Deus, por meio daquele anjo, falando com Daniel, disse-lhe: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então está claro que essas 70 semanas elas se destinam a Israel, ao povo de Israel. Nada tem que ver com a igreja, portanto. Então já fica claro aí uma primeira resposta importante. A quem as 70 semanas se destinam? A Israel, o teu povo e a santa cidade. O texto é muito claro. Uma segunda pergunta: quanto tempo estas semanas compreendem? Nós vamos ver que elas compreendem, na verdade, 490 anos. 490 anos. Por que 490 anos? Porque está claro que são semanas de anos. O próprio contexto mostra isso, porque no versículo 27, a Bíblia mostra que o anticristo, esse homem do pecado que há de vir, ou o príncipe com P minúsculo que é mencionado nesse texto, ele vai fazer um acordo, ele fará um concerto, ele firmará, diz o versículo 27, um concerto com muitos por uma semana. Ora, é óbvio que esse concerto não vai ser por uma semana de dias, porque nenhum líder senta-se com nações para estabelecer um pacto, um concerto por apenas uma semana. Pense, por exemplo, no presidente dos Estados Unidos sentado com a União Europeia ali para algum acordo, e eles então assinarem um acordo de apenas uma semana. Não. É claro que há outros textos que corroboram isso, nós vamos explicar depois num outro vídeo mais detalhado, mas aqui é uma referência à semana de anos. Então, se são semanas de anos, 70 semanas perfazem, na verdade, 490 anos. 490 anos. Então, essa é a segunda pergunta. Uma terceira pergunta importante, que é respondida pelo próprio texto bíblico, Daniel 9, 24 a 27, é: qual é a finalidade dessas semanas, ou as finalidades? Lembre-se que, claro, como estas 70 semanas destinam-se a Israel, essas finalidades, como nós vamos ver a posteriori, elas estão destinadas ao futuro, porque estamos tratando aqui de uma passagem profética, de uma passagem escatológica. Então, é claro que estas finalidades aqui ainda não se cumpriram. Alguém tenta às vezes dizer que, ou falar de maneira dogmática, que já se cumpriu e tal, que não tem intervalo, mas não é bem assim. Veja que o próprio texto mostra que não é bem assim.
Mas quais são as finalidades que são apresentadas no próprio texto? O versículo de número 24 diz que elas foram determinadas para extinguir a transgressão de Israel, dar fim aos pecados de Israel, expiar a iniquidade de Israel, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia. Tudo alusivo a Israel. Jesus já morreu por nossos pecados, pelos pecados da humanidade, para expiar o pecado? Sim, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não vá confundir expiação com redenção. Porque uma coisa é a expiação tem a ver com o pecado original, o pecado que passou a toda a humanidade, né? Jesus tirou o obstáculo para que o ser humano possa se aproximar diante de Deus e ser salvo. Isso diz respeito à expiação, não é? A doutrina da expiação. Agora, a redenção, que tem a ver com a salvação propriamente dita, ela ocorre quando o pecador se arrepende, quando ele crê. E Israel, claro, como nação, só vai reconhecer que Jesus é o Messias no fim do período tribulacional, como nós temos explicado aí em outros vídeos. Mas, respondendo de maneira objetiva, então, qual é ou quais são as finalidades das 70 semanas referentes a Israel? É justamente o que eu acabei de falar: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna. Essa justiça eterna Deus trará, claro, depois do período tribulacional, quando Cristo reinar na terra por 1000 anos. E assim por diante. Mas vamos a uma quarta pergunta, que esse vídeo é um vídeo bem objetivo. Uma quarta pergunta: como contar as semanas de Daniel? É aí que muita gente tem dificuldade. Mas é só ler com atenção os versículos 25 e 26. Eu vou aqui resumir bem para ficar bem claro. Então veja, como contar as semanas? Veja que o texto aí diz que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe com P maiúsculo, uma alusão clara ao Senhor Jesus, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, perfazendo 69 semanas, porque 7 mais 62, 69. Então, 483 anos. Então, significa que da saída da ordem até ao Messias, da saída da ordem para restaurar e depois para edificar Jerusalém até o Messias, são 483 anos. 69 semanas. Depois, ou então, não é, será tirado o Messias, ou ele será morto. Isso é uma alusão clara à morte de Jesus. A morte de Jesus que aconteceu no ano 30 depois de Cristo, por volta disso, né? Só que aí diz o seguinte, olha que interessante, aqui nós temos uma semana suspensa. Muitos irmãos pós-tribulacionistas contestam essa interpretação, dizem que isso é invenção de dispensacionalista, mas veja como a Bíblia explica a própria Bíblia. Por que a semana, a última semana, a 70ª semana profetizada por Daniel, ela está suspensa? Porque aqui diz que o povo do príncipe, agora não é mais o príncipe com P maiúsculo, porque o príncipe com P maiúsculo foi tirado, foi morto. É uma alusão à morte de Jesus. Agora olha aqui. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Qual é o povo do príncipe? Não é o príncipe que vai destruir a cidade, é o povo do príncipe. A priori, claro, é uma referência a Roma. Se você analisar as outras profecias de Daniel, aquela profecia alusiva à estátua de Nabucodonosor, o sonho que ele teve, né? O sonho que Nabucodonosor teve, melhor dizendo, né? Ali mencionam-se os 4 grandes impérios mundiais e o último ali, antes, claro, do império do anticristo, representado pelas pernas de ferro, é justamente o império romano. Então o povo do príncipe que destruirá a cidade e o santuário, quem é? É o povo romano. Agora, quando isso aconteceu? No ano 70. Então você percebe como não é uma contagem direta, houve uma interrupção. Porque se o Messias foi morto no ano 30 e a cidade só foi destruída no ano 70,
houve aí pelo menos um intervalo de 40 anos. Então está claro que a semana foi interrompida, porque senão logo depois da morte de Jesus, a cidade de Jerusalém teria sido destruída. E não foi isso que aconteceu. Isso só veio acontecer no ano 70. Então está muito claro como contar as semanas. 69 semanas já passaram, ou seja, 483 anos, e a última semana foi suspensa. Por quê? Porque o povo do príncipe destruiu a cidade, só que a profecia continua mencionando outros acontecimentos. E aí nós vamos para a última pergunta. Quando se cumprirá, não é? Quando será cumprida a 70ª semana? Então veja, só resumindo. Primeira pergunta, a quem as semanas se destinam? Israel. Quanto tempo elas compreendem? 490 anos. Qual é a finalidade delas? Aquelas que nós mencionamos, que estão no próprio versículo 24. Tudo isso ainda não aconteceu de maneira plena em relação a Israel, porque isso aqui é futuro. Jesus deixou claro que é futuro, é só você ler Mateus 24 e 15, quando Jesus fala do abominável da desolação. Veja que o abominável da desolação já aconteceu em parte, né, nos dias de Antíoco IV, conhecido como Antíoco Epifânio, no período interbíblico. Ele sacrificou porco no templo, tal, ele profanou o templo de Deus. Mas aquilo foi apenas uma amostra do que vai acontecer segundo as profecias, né, no futuro. Jesus falou que isso ainda é futuro. Por isso que ele falou, quem lê, entenda, porque já aconteceu no período interbíblico como uma amostra, mas vai acontecer de maneira definitiva, de acordo com 2 Tessalonicenses 2, de acordo com Apocalipse 13, né? Ali a Bíblia deixa claro que a besta, né, a segunda besta, ela vai dizer blasfêmias contra Deus e tal, tudo em relação a essa profanação do templo, que será, portanto, reconstruído em Jerusalém, né? Nós não temos permissão para dizer que isso é algo espiritual. Não, a Bíblia deixa claro que haverá sim a reconstrução do templo. Mas isso nós temos explicado e vamos continuar explicando em outros vídeos. Mas então, aí como contá-las? 7 mais 62, são as 69 semanas que já se cumpriram, 483 anos, e a 70ª está suspensa. Aí vem a quinta pergunta, quando a 70ª semana será cumprida? A resposta está nos versículos 26 e 27, porque Daniel diz que até o fim, né, foi revelado o livro de Daniel diz, até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações, e ele é o príncipe com P minúsculo, anticristo, ele que ainda há de vir, porque se menciona antes o povo do príncipe. O povo do príncipe destruiu a cidade. O príncipe ainda não veio. O príncipe virá, porque haverá guerras até o fim, assolações estão determinadas, e aí então, aí sim, veja, ele, quando vier, claro, firmará um concerto com muitos por uma semana. É justamente a semana que está suspensa, os 7 anos do período tribulacional. E na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então Jesus deixou claro que isso é futuro, porque lá em Mateus 24 e 15, ele falou do abominável da desolação, referindo-se ao futuro. Vou parando por aqui, porque o objetivo desse vídeo é apenas apresentar uma explicação bem rápida, bem objetiva, respondendo a essas perguntas e mostrando por que há um intervalo, de fato, entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.